Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Para quem não me conhece, pregador José Santos, Ministério Tempo de Alertar, passando aí para uma rápida reflexão para a tua vida. Você que está me vendo aí no meu canal, pregador José Santos, e para você também que está me vendo aí no Facebook, eu estava a meditar sobre o profeta Elias, o tisbita, né? E veio à memória a passagem de Elias, que é o que eu acho mais lindo. É quando Elias vai e profetiza, né? Não no nome de Deus, ele usa o próprio nome. Elias profetizou numa época, né, difícil, aonde dois personagens estavam reinando sobre Israel, né, Acabe e sua esposa Jezabel. E Elias diz que sobre a palavra dele não ia chover naquele local. E foi uma palavra tremenda, né? Uma palavra tremenda que não choveu mesmo. E isso custou. Jezabel fez uma perseguição muito grande sobre os profetas, né, do Senhor, e matou vários profetas do Senhor. E o Senhor pega Elias e esconde no ribeiro de Querite. Uma das traduções ribeiro de Querite é deixar no tamanho certo, né? Você já vai entender isso aí. E a história vem dizendo, né, que Elias é sustentado, né, no ribeiro de Querite até o dia de Deus tirar ele do ribeiro. Mas o que eu acho interessante, como eu falei para você, que a tradução ribeiro de Querite é deixar no tamanho certo, porque se nós analisarmos, parece, né, que Deus estava com medo de Jezabel, com medo de Acabe, né, porque Jezabel matou os profetas do Senhor, mas não. É porque Deus queria apresentar Elias, né, para Acabe novamente, né, porque Acabe já conhecia Elias, mas queria mostrar para Acabe verdadeiramente quem era, né, o grande Deus de Israel. Isso acontece num belo dia que Deus manda Elias sair e Elias encontra um homem por nome de Obadias. Obadias ele servia ao rei Acabe, mas era temente a Deus. E ele fala assim para Obadias, vai e avisa para Acabe que eu estou indo ao encontro dele. Obadias fica apavorado e diz, olha meu senhor, quando Jezabel começou a matar os profetas, eu escondi 100 profetas, eu escondi 50 numa caverna, 50 no outro, fiquei alimentando eles com água, com pão. E ele, Obadias temeu, né, sem dúvida, a Acabe e a Jezabel. Mas Elias disse, vai e avisa. Então ele foi e avisou a Acabe que Elias estava indo ao encontro, né? E todos nós sabemos a história que Elias vai e fala para Acabe, olha, sobe o Monte Carmelo porque quem for Deus hoje vai responder por fogo. Ele desafia 400 profetas de Baal com 400 profetas de Azera. E todos nós sabemos que Deus responde, né? E o Deus de Elias é glorificado e Baal, mais uma vez, é envergonhado. Mas o que eu quero dizer com isso, para que você possa entender, eu estava pensando, né? Eu falei, poxa, que saudade, né? Porque nós estamos no século XXI e a gente não vê mais homens como Elias. Como assim, pregadores desse ano? Homens que não tem medo de falar, né? Homens que falam a verdade, né? Doa quem doer. Então hoje a gente vê muito crentes que, infelizmente, eu estou dizendo porque eu já estou 30 anos na igreja, mas crente que dentro da igreja parece uns leões de chácara, né? Parece uns, né? Umas leoas paridas. Mas quando sai qualquer coisa, quando sai, vamos lá, para você poder entender, decreto, né? Já se curva, né? Eu me lembro quando começou essa pandemia, né, e falaram que as igrejas tinham que ficar fechadas, todo mundo fechou, ninguém teve coragem. Aí talvez você possa até dizer, não, pregador, mas a Bíblia diz que nós temos que ser obedientes às nossas autoridades constituídas. Não, eu não estou dizendo para você ir contra as autoridades, eu estou dizendo para você ter coragem. Aí fecharam as igrejas tudo, né, e acabou. Aí de repente volta, não volta as igrejas voltou. Aí de repente, né, agora, como todo mundo está sabendo, porque todo mundo tem televisão dentro da sua própria casa aí, está sabendo sobre o novo decreto, né? Cultos agora só das 6 às 8, né? Então, o que eu acho interessante é isso, que nós se curva. Nós se curva, né? Qualquer decreto a gente se curva. E não é porque é obediente aos homens, não. Não. A palavra de Deus vem dizendo, lembra? Foi Pedro, se não me fala a memória, é melhor obedecer a Deus do que aos homens.
né? Quando disse assim, ó, vocês estão proibidos de falar no nome desse Deus, desse Jesus de Nazaré, né? E eles continuaram pregando e disse, olha, é melhor obedecer a Deus do que aos homens, né? E a gente se curva muito diante de homem, né? Então que saudade de um profeta como Elias no século 21 que vivemos, né? Cabra macho, homem que o sangue podia dar no meio da canela, mas tinha coragem de falar. Que saudade também, né? Não posso deixar de mencionar aqui João Batista, que olha na cara do maior homem daquela época, Herodes, e diz, Herodes, não adianta você ficar com a esposa do seu irmão Filipe, que ainda está vivo, isso é prostituição, né? A profecia, né, um enfrentamento, para você poder entender, de João com o rei, custou a cabeça dele, custou, mas teve coragem de falar, né? Então hoje a gente vê um monte de crente, né? Monte, que qualquer coisa que vem já se curva. Ah não, a igreja tem que fazer isso, ah tá bom. Ah não, a igreja vai fazer aquilo, ah tá bom. Aí eu encerro minhas palavras dizendo, será que quando vier, né, o anticristo, as igrejas não vai se curvar diante dele? Hein? Me responda, você que está aí. Talvez você fale que não, talvez você ache que eu estou querendo ser santo demais. Então eu não preciso provar nada para ninguém, porque eu já passei dessa fase. Eu já passei desse tempo de querer provar alguma coisa para alguém. Quem me chamou não foi homem, quem me consagrou não foi pastor, quem me chamou foi Deus e quem me consagrou foi Deus. Né? Então eu faço uma pergunta para você e já encerro. Será que se vier, né, uma grande perseguição e o anticristo se levantar, será que as igrejas tudinho não vai se curvar diante dele? Porque é decreto um por cima do outro. A igreja agora tem que fazer isso, ah tá bom. A igreja agora vai ter que tirar, vai ter que ficar usando máscara dentro da igreja. Igreja vazia, rapaz, não tem ninguém dentro da igreja. É um ali, outro ali. E máscara, pelo que eu sei, é aglomeração, é quando tem bastante gente. E as pessoas tudo de máscara, é uma pessoa aqui, outro lá na frente, não vai ter que usar máscara, tira os filtros de água dentro da igreja, coloca álcool gel. Aí agora vem outro decreto, não, agora vocês só vão fazer culto, agora se vocês, com minhas palavras, né? Se vocês quiserem, agora é de 6 da noite até às 8, se quiserem. E tem que se curvar, tem que se curvar. Então será que se vier, será que, aliás, quando o anticristo se levantar, nós não vamos se curvar? Desculpa a minha opinião franca, tá? Claro que nós vamos se curvar. Sem dúvida vai ter gente até que vai dizer, sabe como? Eu nunca conhecia esse Jesus, rapaz. Eu ia para a igreja só por ir mesmo, porque eu gostava de ver os louvores, as pregações. Nós se curva assim. Nós se curva assim. Então, eu termino minhas palavras dizendo que saudade de homens como Elias, o tisbita, de homens como João Batista, a voz do que clama no deserto. Que saudade desses homens hoje para nós aqui no século XXI. Mas que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Espero que você não esteja nessa lista que eu falei, dos covardes. Pessoas que se curvam diante de homem. Espero que você não esteja nessa lista. Espero que você que está me vendo aí seja verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus. Que Deus abençoe. Um beijo no teu coração, do pregador José Santos. Fica com Deus.